Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Satsanga Cast com Camila Heitz. Aqui é um espaço para respirar fundo e mergulhar na tradição do yoga, nos ensinamentos da cultura védica e numa espiritualidade viva aplicada ao nosso dia a dia. Cada episódio é um convite ao autoconhecimento, à escuta profunda e ao alinhamento com o Dharma, aquilo que dá sentido à nossa existência. Se esse conteúdo ressoa com você, curta, compartilhe com alguém que também está nessa busca e venha comigo se aprofundar ainda mais no programa Satsanga, onde estudamos juntos os fundamentos do yoga e da cultura védica de forma profunda e acessível. Agora sim, respire e vamos começar. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Namaskar, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao Satsanga Cast. Este é o nosso terceiro episódio. E eu que faço tudo, tá? Eu faço a edição, meu nome é Camila Heitz, eu sou professora de yoga há mais de 30 anos e também sou uma empreendedora. Se precisar entender de tecnologia, eu vou tentar, eu vou fazendo o que eu posso para cada vez mais distribuir yoga por tudo que é parte. Porque eu realmente acho que yoga salvou minha vida mais do que uma vez, tá? Eu sou sobrevivente de câncer. Há 13 anos atrás eu tive linfoma de Hodgkin e realmente foi nesse momento que eu percebi assim, meu Deus, parece que eu tive que estudar 20 anos yoga para conseguir chegar nesse lugar e sobreviver a essa doença tão difícil, né? E deu tudo certo, graças a Deus e graças ao conhecimento que eu tinha sobre yoga, né? Realmente me ajudou muito. Então, no episódio passado, eu apresentei o que é o Yoga Sutra, né? Que é um livro que foi escrito por Patanjali. Então, ele não inventou nada, ele trouxe lá dos Vedas esse conhecimento, né? E compilou em 196 versos, dividido nos 4 capítulos que eu contei para vocês. E falei também da importância de a gente estudar a filosofia, né? Não ficar só com a prática, porque a prática é a ponta de um iceberg, né? Uma parte pequena do yoga, que é muito importante, principalmente na cultura que a gente vive hoje, onde as pessoas estão muito na cabeça, então tem muita energia na cabeça e pouca energia distribuída pelo corpo. Então a gente voltar para o corpo, né? Ter essas sensações fortes ao fazer as técnicas, os alongamentos, as posturas, de realmente fortalecer, alongar, espremer o corpo e principalmente desintoxicar. Tudo isso vai fazer com que a gente limpe e libere as nadis, os canais de energia do corpo, e assim a energia circulando no corpo como um inteiro faz com que você tenha uma mente mais calma também, porque geralmente a gente está com muita energia na cabeça e pouca energia no resto do corpo, né? A gente vê muita gente com enxaqueca, com dor de cabeça, com a cabeça pesando, com a cabeça confusa, né? Porque está intoxicado, o corpo inteiro está intoxicado. Então, as práticas, as técnicas, elas são as ferramentas para uma desintoxicação e para um reequilíbrio energético. O Hatha Yoga, que é o que trabalha com o corpo, todo yoga que trabalha com o corpo, ele tem esse objetivo de equilibrar a energia masculina e feminina no corpo, de equilibrar a energia nos chakras, de limpar e desobstruir os 72 mil canais de energia do corpo energético. Mas a gente vai falar ainda muitas coisas por aqui, a gente vai ainda chegar em todos esses corpos, né? O que é importante você saber é que o yoga é muito mais do que as técnicas. E o Satsanga Cast tem o objetivo de ensinar realmente a essência desse livro que é o Yoga Sutra, que é tão importante para
que a gente consiga praticar um yoga fidedigno, conectado com a tradição. E quando eu estou aqui, eu estou de mãos dadas com os meus professores de mãos dadas com os professores deles, e assim a gente segue uma tradição. Então eu também dedico esse episódio a Patanjali e todos os meus professores. A gente vai falar hoje sobre os primeiros 4 sutras do Samadhi Pada. Geralmente na cultura védica, o professor já começa ensinando tudo de primeira e depois ele vai lá e vai remoendo, revisando, abrindo gavetas, explicando para que o aluno entenda aquilo que ele falou logo no começo. E é isso que Patanjali faz aqui. Ele dá, através desses 4 primeiros sutras, ele dá a definição do que é yoga, como é que faz, o que é, e para que serve, e o que acontece quando você não consegue estar nesse estado. Tá? Então, esses primeiros 4 sutras são muito importantes. Eu não sei qual vai ser a continuidade dos outros capítulos, aqui dos outros episódios aqui do Satsanga Cast. Eu vou ter que pensar, porque não vai ser um sutra atrás do outro, porque talvez não atinja tantas pessoas. A gente tem lá no programa Satsanga, a gente tem as 7 chaves do Yoga Sutra, que é um curso, eu acho que são 15 ou 16 aulas, onde eu aprofundo bastante sobre o Yoga Sutra e vou trazendo vários sutras importantes para a gente entender. Então, os sutras são esses códigos, né? Então, a gente não é assim, a gente, dependendo das palavras, de como são colocadas, tem uma conotação ou outra. Então, é sempre importante, quando a gente vai estudar o Yoga Sutra, ter essa consciência de que as palavras mudam de acordo do lugar onde elas estão no próprio sutra, e também, às vezes, mudam de acordo com a época, né? Então, imagina, submarino é uma palavra tão nova, né? Uma vez eu estava num pub com uns amigos e tal, e eu falei, o meu amigo criou o submarino. E outro amigo falou, nossa, mas como assim? O submarino, né, foi na Segunda Guerra Mundial, você conhece alguém que criou o submarino? Né? Não tem como, Camila. Eu falei, não, ele criou o site Submarino, que foi um dos primeiros sites, assim, de negócios e tal, né, de venda, e enfim. E daí um outro amigo falou assim, nossa, eu achei que é aquele drink que coloca uma coisa dentro da outra. E assim, a gente vê que é uma palavra que é tão nova, mas com sentidos tão diferentes. Então, quando a gente estuda yoga e a gente estuda filosofia, também é interessante começar a compreender um pouco as palavras, para que a gente vá entendendo melhor, porque uma palavra também não é uma palavra que tem uma tradução, muitas vezes é um conceito, né? Uma palavra é um conceito, a gente vai ver isso, e a gente vai ver também os 8 angas, tem muita coisa aqui para a gente estudar. Mas então eu vou entoar para vocês o primeiro Yoga Sutra, que é assim: Atha Yoga Anushasanam. Agora começa o yoga. Atha significa agora. É um convite para o momento presente. A prática só pode começar quando a disposição genuína. Yoga não é teoria, é uma experiência vívida. Então, assim, Atha Yoga Anushasanam. Agora começa o caminho do yoga. O Iyengar até fala assim, da arte do yoga. Agora começa a arte do yoga. Ele fala, agora começa a exposição da arte sagrada do yoga. Mas pode se traduzir, ele é bem poético, né? É um grande estudioso, e a forma como ele explica as coisas é muito linda. Por isso a gente vai estudar o livro A Árvore do Yoga no programa Satsanga. Mas também pode ser colocado como agora, neste momento, então o ensinamento do yoga acontece, ou começa. Então, agora, eu gosto muito de usar esse sutra como assim,
agora começa o yoga. Apertam os teus botões, você ficou nervoso, aconteceu alguma coisa assim, ah, tá, agora começa o yoga. Então, parece que aquele que pratica yoga já está um pouco predisposto a praticar, porque antes estava fazendo alguma coisa e agora começa o yoga. Tá? E dizem mesmo que quem pratica yoga e tem afinidade com essa filosofia de vida prática, já fez, quem faz hoje já fez antes. Tá? Diz que você já tem o samskara, algum registro, alguma marca que te leva a gostar. Tem gente que nunca vai fazer yoga nessa forma. Também a pessoa pode estar fazendo em alguma outra forma, né? Se dedicando à vida espiritual, a esse lugar de plenitude e de calma e paz, fazendo outras coisas, tá? Por isso também a gente vê que o yoga se manifesta de muitas formas, como prática, como meditação, como mantra, né? Mas é esse lugar que daí chega nesse lugar do segundo sutra, que é Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a cessação das flutuações da mente. Então, yoga é parar a mente, é criar esse espaço entre um pensamento e outro, onde há um vazio e nesse vazio se compreende o todo. Então, ao traduzir a frase, o segundo sutra, que é Yoga Chitta Vritti Nirodha, tem algumas traduções que falam assim: yoga é o controle dos movimentos da mente, ou yoga é a cessação dos movimentos da consciência. Então aqui a gente tem algumas palavras e a gente tem que olhar um pouquinho para elas. Yoga significa unir, preparar, concentrar a mente em algo. Significa também união ou integração, desde a camada mais externa até a mais íntima de si mesmo. Isto é, desde a pele até os músculos, os ossos, os nervos, a mente, o intelecto, a vontade, a consciência e o si mesmo. Então, yoga é união. Chitta é a mente, mas não é a mente que pensa no passado, presente e futuro. É a mente que tem, dentro dela, tem manas, buddhi e ahamkara. Então, ahamkara é a noção do eu. Manas é a mente que chamam de mente inferior, que é o pensamento do passado, do presente e do futuro. E buddhi é o intelecto, é a mente superior. Então, e nirodha é parar. Vritti são os pensamentos, a modificação dos pensamentos, todas as formas de pensamento que acontecem em Chitta, que não é só a mente do presente, do passado e do futuro, mas é a noção do eu e a mente do intelecto, da intuição. E Nirodha é controlar. Então, yoga é cessar, para que você tenha esse estado de yoga, é cessar todos os movimentos da consciência. E daí, se você consegue isso, vem o próximo sutra, que é Tada Drashtahu Swarupe Avashtanam. Então, a tradução seria, então, a permanência da natureza do sujeito. Ou, então, aquele que vê, aquele que está nesse estado, habita em seu próprio verdadeiro esplendor. Então, aquele que vê está em sua Swarupe, em sua própria natureza, a natureza essencial. Então, o observador habita em sua verdadeira natureza. Quando a mente se aquieta, o ser pode se reconhecer como pleno. O yoga como retorno ao essencial, à essência da consciência, a conexão com meditação e estados de presença profunda. Então é como se quando você chega nesse lugar onde a mente para, você se encontra na sua própria natureza essencial. Isso seria maravilhoso, né? Quando a gente tem pequenos estados, assim, quando a gente consegue, né? Durante uma prática de yoga, a gente chega num estado de calma e paz, que é possível se sentir melhor e perceber o corpo, como é que tá, as sensações do corpo, porque a gente vai guardando muito dos pensamentos, das emoções,
ficam grudadas no corpo físico, e o corpo físico ele traz respostas, né? Ele grita às vezes as dores, as dificuldades. Então, quando você consegue parar um pouco a mente, né, e criar esse estado de nirodha, né, de segurar um pouco a mente, você consegue perceber melhor qual que é a tua natureza, qual que é o teu daí vem, né, a história do propósito, né, assim, qual que é o teu propósito, qual que é a tua natureza essencial, e daí quando a gente se alinha com essa natureza essencial, quando a gente reconhece essa natureza essencial, daí a gente pode fazer escolhas melhores na vida, né, e para escolher um caminho, um trabalho, uma forma de ser, uma forma de viver que combine com essa sua natureza. E isso é muito lindo quando acontece, porque daí você relaxa e daí tudo flui mais facilmente para você, porque você está na sua própria natureza, você está em harmonia com o todo. Então o resultado do yoga seria tá nesse sutra. Ele fala yoga, no segundo sutra ele fala yoga chittavritti nirodha. Yoga é a cessação das flutuações da mente. E daí quando isso acontece, você habita na sua própria natureza, você está na sua própria natureza, que é plenitude, que não está faltando nada, apesar de eu sentir que está. Né? E a gente fica tentando preencher esse vazio com coisas, né? Objetos, coisas, pessoas, comprar uma coisa. Então, quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Então, quando eu tiver um emprego, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um relacionamento, eu sou feliz. E a gente perde o atá, o agora, né? Esse momento presente. Então, o yoga é voltar para esse momento presente, abrindo espaço na mente entre os pensamentos, né? Como se fosse arejando os pensamentos, né? E parando a mente que está ali cheia de pensamentos, e a gente tem que tomar muito cuidado com a qualidade dos nossos pensamentos, para daí, com essa mente sem flutuações, você encontrar a sua própria natureza. Então é lindo, né? Só que daí Patanjali dá uma péssima notícia, que é o quarto sutra, que ele fala assim, Vritti Sarupyam Itaratra. Ele diz assim, em todos os outros momentos em que você não está em Samadhi, em que você não está na sua própria natureza, você está se identificando com os movimentos da mente. Então, o Iyengar coloca assim, em outros momentos, que não seja o momento de Samadhi, aquele que vê se identifica com a consciência flutuante. Quando aquele que vê, aquele que percebe, né, o ser, se identifica com a consciência ou com os objetos vistos, une-se a eles e se esquece da sua grandeza. Já no Yoga Sutra, que eu também recomendo para vocês, que é da minha professora Glória Arieira, que é o livro O Yoga que Conduz à Plenitude, os Yoga Sutras de Patanjali, ela coloca aqui, em outras ocasiões, a identificação com os pensamentos. Então, o tempo todo, quando a gente não está em Samadhi, a gente está se identificando com as coisas, com as condições, com os nomes, as formas e tudo aquilo que a gente viveu. E daí a gente fica assim, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz, né? Eu me identifico com o que eu vejo, com a mídia, daí eu faço comparações. Né? Então, a condição normal do ser humano é viver identificado com pensamentos e emoções. E daí as coisas vão batendo na gente, a gente vai se identificando e vai rebatendo, sem consciência, né? Quando a gente não tem consciência, a gente não age diante da vida, a gente acaba só reagindo. O yoga aponta um caminho para a desidentificação, para criar um espaço interior. A prática como forma de perceber, eu não sou os meus pensamentos. A prática é uma forma de perceber, eu não sou os meus pensamentos. Então, esses 4 sutras, iniciais, eles trazem toda a essência do yoga, né? Um convite
para o momento presente, né? E lembrando sempre assim, quando apertarem os teus botões, você fala, ah, tá, agora começa o yoga. Porque fazer yoga em cima do tapete é fácil, né? Num ambiente sem barulho, numa sala climatizada, muitas vezes, né? Com um professor falando com uma vozinha suave, né? Tudo controlado em volta. É fácil fazer ali, mas eu quero ver você ter essa mesma atitude de calma e paz na tua vida cotidiana. E eu acredito que a prática de asanas, das ferramentas, a prática formal de yoga, ela é uma prática acumulativa, onde cada vez que eu pratico, eu imprimo no meu ser, eu encontro um lugar dentro de mim de calma e paz. E isso, com o tempo, vai se tornando seu, à medida que você vai praticando, vai se tornando seu, e daí você consegue expressar isso nas situações difíceis. Essa frase, ah, tá. Eu até sugiro que você faça isso. Quando alguma coisa te incomodar, você fala, ah, tá. Agora começa o yoga, agora começa o meu desafio. Porque fazer postura é fácil, é só treinar. Mas eu quero saber você ter essa postura de calma e paz na vida cotidiana, né?